Boa tarde aos dois lados da vida. Vamos dar início à reunião da tarde de hoje, lendo uma página do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. É a página 161, né? A leitura. Vá adiante, a marcha pesa e o trabalho é duro. Você se sente incompreendido, as dores se acumulam e a tristeza visita o seu coração. No entanto, levante o pensamento, enfrente a realidade com ideias claras, fortes e positivas. Ânimo, ponha os pés no chão com segurança. Mire o horizonte da transformação e sinta-se feliz com a luta. Avante, você só descobre quanto é capaz em meio à luta mais difícil. Às vezes, né? A gente se sente desanimado, a gente sente que a luta está muito difícil, que a gente não tem como sair de algumas situações que se apresentam para nós. Mas aqui no recado está dizendo, né? Levante o pensamento com as ideias fortes e positivas. Tenha ânimo. Nós somos capazes de vencer nossas dificuldades. Nós somos capazes de lutar contra as adversidades. Basta aumentar a nossa fé em Deus e ter certeza de que tudo que nos acontece é para o nosso aprendizado. É para nós evoluirmos e crescermos. E hoje escolhemos estar aqui, nessa casa de paz, de amor, essa casa que nos acolhe sempre com tanto carinho, esse abrigo que nós temos aqui na terra. Então, aqui estamos, buscando cada vez mais entender as leis de Deus, buscando compreender que a nossa vida aqui é para vivermos da melhor maneira possível, com alegria, com determinação, com muito amor no nosso coração. Então, Senhor, abra hoje a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos absorver as palavras que aqui forem ditas, que nós possamos levar conosco a reflexão de que a cada dia precisamos nos tornar pessoas melhores, pessoas mais de acordo com as leis de Deus. Abençoe a todos nós que aqui estamos, que nós possamos ter uma tarde de muita paz e de muita luz. Abençoe em especial nosso irmão Ricardo Matos, que mais uma vez vem aqui conversar conosco, estudar conosco, que ele seja iluminado, intuído e que nós possamos realmente fazer dessa tarde uma tarde de muito aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a vocês. Certa ocasião, um palestrante usou esse equipamento aqui e eu achei uma ótima ideia quando a gente traz papéis. Então, meus papéis já estão aqui, né? Que aí eu consigo ficar olhando sem ficar virando toda hora de costas. O tema para a nossa reflexão na tarde de hoje é a coragem, o desafio, aliás, o desafio do perdão. Falar de perdão acaba sendo um tema muitas vezes repetitivo, porque nós já ouvimos sobre essa palavra várias vezes. E, no entanto,
colocar o perdão em prática na nossa vida, na vida de quem, de alguma maneira, carrega alguma coisa que faz com que o perdão seja necessário, é algo ainda bem difícil. Caminhar para o perdão pleno é um desafio para muitas pessoas. Então, para a nossa reflexão, eu quero convidar vocês a irmos pensar um pouquinho na causa da necessidade do perdão. O que vem a causar na nossa vida a necessidade do perdão? Eu vou falar aqui de coisas que talvez não abordem, não seja o caso de vocês, não se encaixe na realidade de vocês, mas com certeza se encaixa na realidade de outras pessoas, ou talvez até da maioria das pessoas. Por exemplo, as adversidades da vida. E aí nós poderíamos pensar em adversidade, por exemplo, como uma decepção. Pessoas sentem uma decepção em algum momento na vida e aquilo fica presente, fica marcado na sua história de tal modo que afeta a vida dessa pessoa. Uma outra adversidade, poderíamos citar as dores físicas ou dores morais que alguém ou alguma instituição nos fez sofrer. Não é verdade? Há pessoas que sofrem dores profundas, ou físicas, ou morais. A perda causada por alguém que praticou algum tipo de ação me causou uma perda. Mais uma vez, estamos falando de causas que podem levar à necessidade do perdão. A indiferença de alguém. Então eu tinha determinada expectativa de que alguém fosse me ajudar num determinado momento importante da minha vida, em alguma necessidade muito crítica que eu atravessava, mas esta pessoa foi indiferente à minha dor, às minhas súplicas, às minhas necessidades. Mais uma situação que leva algumas pessoas à necessidade do perdão é aquela situação em que pessoas amadas não são ou não são mais aquilo que eu esperava delas. Elas não são mais o que eu imaginava ou desejava que elas fossem. Isso acontece com muitos pais, né? Que lastimam a vida que os filhos escolheram. Se sentem decepcionados porque aqueles filhos não são mais as pessoas que eles acreditavam que seriam. E aí nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 7, uma frasezinha que diz assim: a vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Então também tem essa situação, que não é uma coisa que acontece tão forte, tão chocante, não acontece de uma só vez. Vai acontecendo repetidamente em doses pequenas, como se fossem picadas de alfinete, mas que chega uma hora que cansa, que fere. E aí a pessoa que está sofrendo aquela ação
começa a se transformar. Nós vamos encontrar também uma outra situação que é muito importante. É aquela situação em que as pessoas, por conta de tudo isso que eu falei, ou por conta de outras causas que eu não citei aqui, elas começam a criar vínculos magnéticos, vínculos espirituais com a pessoa a quem ela dirige o pensamento dela. Quando isso acontece, é necessário mais do que nunca o perdão. Porque se não houver o perdão, as pessoas que estão vinculadas, elas começam a enviar uma para a outra energias, pensamentos e sentimentos ruins. Elas começam então, como uma vez eu ouvi alguém comentando, é como se as duas estivessem no mar tentando sobreviver, mas uma se agarra no pescoço da outra e se puxam para o fundo. E aí nós vamos encontrar lá em Jesus, antes no Evangelho, né? No capítulo 10, no item 6, diz assim para a gente: na prática do perdão, como em geral na prática do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte não nos livra dos nossos inimigos. Então, muitas pessoas erroneamente acreditam que se elas tivessem o poder de fulminar a criatura que lhes faz mal, ou que lhes fez mal, ou que fez mal ao ente querido delas, elas se sentiriam em paz. Grande engano. Porque o inimigo desencarnado, ele passa a ter mais acesso a você do que você imagina. Quando encarnado, as obrigações da vida, as lutas do cotidiano, muitas vezes mantêm as pessoas separadas durante um período de tempo. Mas se estão desencarnados, se um está desencarnado, ou os dois até, não existe mais as barreiras físicas, o tempo, nada. As pessoas estão ali imantadas uma na outra, se machucando mutuamente. Então a morte não nos livra dos nossos inimigos. Uma escritora chamada Robin Kazirjan, ela escreveu um livro chamado O Livro do Perdão. Eu descobri isso enquanto fazia a pesquisa desse estudo. Eu até vou comprar depois esse livro para mim, que parece ser muito interessante. E ela diz para a gente que essas pequenas situações de contrariedades, de mágoas, de dores, podem causar ressentimentos. E o ressentimento, na verdade, depois se transforma em mágoa quando ele é alimentado. Muitas pessoas passam, a partir do momento em que elas sentem o ressentimento, elas passam a alimentar o ressentimento. A própria pessoa alimenta o ressentimento. Ela alimenta o ressentimento porque ela quer se sentir coitadinha. Porque ela quer ter motivos para ter de quem se queixar. Ela quer ter desculpas para deixar de fazer determinadas situações na vida, alegando que ela é coitadinha. Então o que ela faz? Ela alimenta o ressentimento. E ela fica recordando os fatos que já aconteceram muitas vezes
há muitos e muitos anos atrás. Mas abrir mão daquela postura do coitadinho requer um encontro de si mesma, requer responsabilidade para consigo mesmo, requer escolher uma nova vida, uma nova tentativa. Jesus nos recomendou ter cuidado nesses aspectos em inúmeras passagens que ele nos trouxe. Então essa escritora vai nos falando que esse apego excessivo vai causar o ressentimento, que vai produzir a tristeza, vai produzir a raiva, a intranquilidade e demais sofrimentos da alma. E um aspecto importante, nós que somos espíritas temos que ter muita consciência disso. No momento em que eu começo a dar alimento para o ressentimento, naquele momento eu já passo a não estar mais sozinho. Espíritos que estão em toda parte, espíritos desequilibrados, espíritos doentes, espíritos que estão guardando uma profunda mágoa de alguém, de alguma coisa, que estão guardando ressentimentos, se aproximam, se sentem amparados. Tem alguém que pensa como eu, tem alguém que sente como eu. E ele começa então a entrar no seu quadro mental e colocar mais ingredientes lá. E vai dizer para você: você tem toda a razão, mas é isto mesmo. Como alguém poderia ter feito isto com você? E ele vai te ajudar a alimentar o ressentimento. E talvez não seja só um, talvez tenham mais que um, que gostem da sua companhia, que gostem de se sentir tão deprimido quanto você, tão triste quanto você. E daqui a pouco você vai definhando e vai transformar a sua vida numa melancolia terrível, numa sensação de que não vale a pena continuar vivendo, tudo porque você está alimentando ideias que te fazem mal, ideias perniciosas. Em todas as situações que nos machucam, é importante nós irmos buscar a causa daquilo. Aconteceu um fato. O fato te machucou. O fato feriu. O fato trouxe dor. A dor muitas vezes é legítima. Muita gente se pergunta nessa hora o seguinte: por que eu? Por que aconteceu comigo? Por que aconteceu com a pessoa que eu amo? Por que aquela criatura fez aquela crueldade com alguém que eu amo? Será que Deus não sabia que isto iria acontecer? Será que Deus não estava vendo? Será que Deus estava dormindo? Por que aconteceu aquilo? E nós entramos num ciclo terrível de porquês, e muitas vezes não sabemos sair dele, se nós não buscarmos Jesus. Se nós não elevarmos o nosso pensamento a Deus, se nós não buscarmos nos conhecer, esse ciclo vai se transformar num ciclo torturante, de muitos porquês, que eu não consigo encontrar a resposta adequada. E nós vamos encontrar então, no Evangelho segundo o Espiritismo,
uma frase que já era muito usada na época de Kardec, e que Kardec colocou lá, dizendo assim: todo efeito possui uma causa. Então entenda que a dor que te chegou, que agora é a causa do teu sofrimento, aquela dor também é por si só um efeito que tem uma causa. Agora, admitindo que Deus é a suprema bondade, que Deus é a suprema misericórdia, que Deus é todo-poderoso, que Deus está em todos os lugares, que Deus vê tudo o que acontece, temos então que aceitar que a causa daquele efeito é uma causa justa. Ou que aquele efeito, que aquela situação que eu estou vivenciando, de uma forma que eu não consigo compreender agora, é uma causa justa. Eu escrevi aqui muitas coisas e eu estou lendo toda hora, que é para não esquecer, porque eu acho que é importante para a nossa reflexão. Será que aquela pessoa que me fez sofrer, que feriu, que decepcionou, que me perturbou, a ponto de eu chegar agora num estágio em que a solução é o perdão, será que aquela pessoa não foi, na verdade, um instrumento para o meu aprendizado? Aquela pessoa que eu reputo a conta de um terrível malfeitor, de um inimigo, ela não foi um instrumento? Será que as minhas expectativas em relação àquela situação e àquela pessoa estavam muito altas? Qual a relação das minhas expectativas com a intensidade da dor que eu sinto? Quanto maior for a minha expectativa, será que maior será a minha dor? Vocês concordam com isso? Quanto mais eu esperar de alguém, e mais esse alguém não corresponder às minhas expectativas, maior não será a minha decepção? Qual a relação entre a imagem que eu faço de mim mesmo, o meu interesse pessoal e a intensidade da dor? Existe essa relação? Vocês acham que existe? Entre a imagem que eu faço de mim mesmo, o meu interesse pessoal e a intensidade da dor? Alguém balançou a cabeça dizendo que não existe. Alguém balançou de leve que existe a relação. Ela está dizendo, eu vou repetir para poder ficar gravado e quem depois vê o filme saber o que foi dito, né? Que não recordamos o que aconteceu no passado. Então, como é que nós vamos viver, né, com essa expectativa? Tudo que eu fiz, o que está acontecendo agora, teve uma causa, eu vou ficar o tempo todo preocupado com isso? Ora, se Deus é justo, não nos acontece nada que não tenha relação com as nossas necessidades. E Deus é justo. Consequentemente, tudo que nos acontece tem relação com as nossas necessidades de aprendizado. O sentimento que eu tenho para comigo mesmo, minha autoimagem, a importância que eu dou a mim mesmo, é essa importância que eu dou a mim mesmo. Toda essa frase pode ser substituída por uma única palavra chamada orgulho. O orgulho é a importância que eu dou a mim mesmo. Quanto maior for o meu orgulho, mais ferido eu fico. Porque eu acho que eu não merecia. Eu me sinto superior.
revendo uma passagem de Jesus, quando Jesus foi com os discípulos para Samaria, os samaritanos, para os judeus, eram um povo sem valor. É assim que os judeus viam os samaritanos. Os discípulos de Jesus eram judeus. Então, quando eles vão para Samaria, eles ficam indignados que Jesus estava dando mais atenção aos samaritanos do que a eles. E Jesus vira para eles assim: vocês se acham melhores do que eles? Pois vocês não são. E eles ficaram decepcionados. Vocês são iguais a eles. Vocês não são melhores. Todos nós que estamos num planeta de provas e expiações não somos inocentes. Se fôssemos, estaríamos nos mundos felizes. Todos nós carregamos uma lista de débitos do passado que nós fizemos em atacado, mas pela misericórdia de Deus, nós estamos quitando a dívida aos pouquinhos. Porque senão o sofrimento seria muito grande para nós e nós não aprenderíamos. Então nós vamos recebendo em doses pequenas, doses homeopáticas, até que a gente consiga despertar. Porque o objetivo de Deus é esse, não é o de nos punir, é de nos reeducar, nos despertar para olharmos as outras pessoas, olharmos a vida de uma maneira diferente, de uma ótica diferente. Aí vamos voltar então, ainda tem uma reflexão aqui para a gente, que está lá no Evangelho, no capítulo 10, no item 14, que diz assim: quem sabe, se descendo ao fundo de vós mesmos, ora, para descer ao fundo de nós mesmos, nós temos que fazer uma autoanálise, temos que nos conhecer. Não reconhecereis que fostes o agressor. Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe. Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária. Ora, o orgulho nos faz enxergar de uma tal forma que eu acredito que o que eu digo está sempre certo. Então eu falo do jeito que eu achar que tem que falar. Magoo as pessoas, firo as pessoas. Aí depois eu fico surpreso que as pessoas estejam me magoando ou me ferindo. E eu me acho injustiçado com aquilo. Junto com o orgulho existe a cegueira de si próprio. Então, uma pessoa extremamente orgulhosa também é extremamente cega de si mesma. Ela não se enxerga. Ela não está vendo o quanto ela é para os outros quase tudo aquilo que ela diz que os outros são para com ela. Quantos pais têm relacionamento tão difíceis com os filhos e atribuem toda aquela dificuldade aos filhos? As atitudes, a forma de falar. Mas se o pai e mãe forem realmente, se o responsável for realmente atento, for realmente uma pessoa que quer se melhorar, vai começar a olhar para si mesmo e se perguntar: qual é a minha parcela nessa situação? Como eu estou falando? Não apenas o que eu estou dizendo, mas como eu estou dizendo. Se eu estiver me ouvindo, eu vou me sentir bem tranquilo e entender que a forma como eu estou falando é uma forma colaboradora, colaborativa, que promove o outro, que ajuda o outro a se tornar uma pessoa melhor, ou eu estou sendo ríspido, duro, porque eu quero que o outro se submeta à minha maneira de pensar. Vou dizer para vocês que a maioria das pessoas quer que o outro se submeta à maneira dela pensar. E aí começam os pequenos conflitos, os pequenos arranhões, as pequenas alfinetadas, que vão se mantendo.
chegando ao extremo da ruptura. Aí quando há ruptura, às vezes é aquele que vem recebendo ao longo de muito tempo, que rompe bruscamente, fala algumas coisas agressivas, tem uma atitude intempestiva. Aí quem olha aquela cena, muitas vezes condena aquela criatura, sem saber que a outra é que a provocava por tantos e tantos tempos, tanto tempo. Só que Deus sabe tudo isso. Embora na nossa vida social sejamos capazes de dissimular, de disfarçar, de parecermos sermos bonzinhos aos olhos dos demais, aos olhos de Deus, não. Deus sabe exatamente o que somos, o que fazemos, a forma como nós falamos. Deus sabe todas as intenções que nós temos dentro da gente, ao dizer, ao falar, ao agir de uma determinada situação. É por isso que Deus nos dá as dificuldades. É para a gente se encontrar, para que a gente consiga se ver na situação. É por isso que muitas vezes temos que lidar com pessoas que nos machucam, para a gente perceber o quanto é ruim machucar. E aí nós vamos encontrar Jesus dizendo assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E aí ele complementa: a fim de serdes filho do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, que chova sobre os justos e os injustos. Então, para nós sermos filhos de Deus, considerados, vamos dizer assim, né, porque somos filhos de Deus, mas considerados nessa convivência mais íntima com Deus, nós precisamos aprender a amar o inimigo, porque Deus trata todos por igual. Imagina se alguém se sente inimigo de um filho ou uma filha sua. Aí chega para você e diz assim: agora, fulano é meu inimigo, então você deve agora se tornar inimigo desse fulano também, porque fulano é o inimigo. Aí você diz assim: olha, fulano pode ser seu inimigo, mas eu amo essa pessoa, com todos os defeitos que ela possui. E eu estou aqui para ajudar essa pessoa a se tornar melhor. Assim é Deus. Não adianta eu dizer para Deus: fulano é meu inimigo. Que Deus vai dizer para você: eu amo essa pessoa, e eu estou aqui trabalhando para ela se tornar melhor, assim como eu estou trabalhando para você se tornar melhor. Quem nós éramos na época de Jesus? Não éramos santos, não éramos os melhores, não éramos os discípulos, nós éramos bandidos, nós éramos pessoas terríveis naquela época, porque aqueles que eram bons naquela época estão morando em planos melhores, em mundos melhores, não estão tendo que atravessar as dificuldades que nós atravessamos. Temos que ter em mente que estamos num trabalho crescente de progresso, que esta é a nossa melhor encarnação, por mais dura que ela seja, é a melhor delas. Antes, todas as anteriores nós fomos piores. Então nós estamos num processo de crescimento e vamos nos tornar cada vez melhores. Mas isso nos dá uma referência de que nós não devemos apontar dedos, porque se hoje eu vejo alguém que é pior do que o que eu sou, há um tempo atrás eu era muito ruim, mas teve alguém que cuidou de mim, teve alguém que me deu a mão, teve alguém que me ajudou, e por isso eu me tornei melhor. Jesus diz assim, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz assim, no item 12, capítulo 12, item 3. Amar os inimigos não é guardar. O que é amar os inimigos? Né? É não guardar ódio, é não guardar rancor, nem desejo de vingança com relação ao outro. É não pensar: fulano fez isso, merece ser torturado, merece ser queimado, merece ser fuzilado. Não.
não merece nada. Se eu não sei oferecer alguma coisa de bom, não ofereço nada. Deixa que Deus faz o que tem que ser feito. Amar os inimigos é perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que eles nos causaram. É não opor obstáculo à reconciliação com eles. Então, se por alguma razão a vida se aproximar você daquele que você considera inimigo, esta é a hora da reconciliação. É desejar o bem a esta pessoa e não o mal. É experimentar alegria e não lamentações quando alguma coisa boa aconteça com essa pessoa. É socorrer essa pessoa se houver ocasião. É abster-se por palavras e por atos de tudo que possa prejudicar essa pessoa. E é finalmente retribuir o mal com o bem, sem humilhar a pessoa. E Jesus vai falar no Evangelho de Mateus o seguinte: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, olha que interessante, a sós com ele. Se ele vos atender, tereis ganho seu irmão. Então a pessoa fez uma coisa que eu não gostei: não dê broncas em público. É um exercício. Quem está acostumado a fazer isso, tem que fazer esse exercício. Eu tinha essa mania, porque eu aprendi isto na minha família. Estou dizendo para vocês, na minha família de origem, de pai e mãe. Custei a tirar isso de mim. Não dê broncas em público. A pessoa fez alguma coisa que você não gostou, chame essa pessoa num lugar reservado e converse com ela. Porque quando você dá bronca em público, você não está só tentando corrigir essa pessoa, você está humilhando ela. E como ela está se sentindo mais humilhada do que sendo corrigida, ela se coloca na defensiva. E ela simplesmente fecha os ouvidos e não quer ouvir o que você está falando. Então, fica com ela em particular e fala. Se ela te atender, você terá ganho essa pessoa. Ganha a colaboração dela, ganha a confiança dela. Se ela não te atender, entrega a Deus. Não faça fofoca na expectativa de que alguém que vai ouvir a sua fofoca vai ter a solução mágica para resolver o problema que você não consegue resolver ou não tem a coragem de resolver. Não faça essa fofoca, porque isso não vai ajudar. Isso só vai criar uma animosidade, porque a fofoca que você faz agora, sem a pessoa saber, é pura ilusão da sua parte. Porque à noite, quando estamos dormindo, desperto do nosso corpo, não existem as barreiras nem os limites, e os espíritos leem o pensamento um do outro, e sentem as vibrações um do outro, e vão sentir que houve aquela censura, aquela fofoca, e aí a animosidade vai crescendo. E lembrando daquela célebre passagem de Pedro, né? Quantas vezes, Jesus, eu tenho que perdoar aquele que fez alguma coisa contra mim? Será 7 vezes? E Jesus responde dizendo, eu não digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí teve até um engraçadinho que disse assim, mas eu já perdoei 490 vezes. E agora? Né? Aí o Emmanuel alerta dizendo, mas você não entendeu. 7 vezes, 70 vezes, cada vez que a pessoa te ofender, cada ofensa. Ou seja, perdoar ilimitadamente. Não existe limite para o perdão. Porque o perdão, ele traz benefícios. Ele traz benefícios que a gente nem sequer imagina. Qual será o maior benefício do perdão? O maior benefício do perdão é nós nos libertarmos daquela situação. Lembra que eu falei para vocês que há essa possibilidade de se criar vínculos
vínculos doentios com outra pessoa, e esses vínculos podem perdurar por séculos, por encarnações sucessivas. Vínculos que nos impedirão de ascender a planos melhores. O perdão é a libertação, é o fim de uma batalha comigo mesmo, com os meus familiares, porque eles estão me aturando, né? E com aquela pessoa a quem eu vejo como sendo o malfeitor da minha vida. Perdoar o outro não é eu, de repente, no dia seguinte, ser capaz de abraçar aquela criatura e dizer para ela: ok, sente-se aqui do meu lado, vamos bater um papo. Não. Perdoar é como amar os inimigos. É você começar por não querer fazer mal àquela pessoa, entregá-la a Deus, saber que Deus é o grande educador. Deus já sabia de antemão das nossas dificuldades, das nossas limitações em perdoar. E Deus fez uma coisa maravilhosa para a nossa vida, sabendo que nós somos pessoas ainda com muitas dificuldades. Deus criou a encarnação, a reencarnação. Então, quando um bebezinho chegou ou chega nos seus braços, ele te transmite uma sensação angelical. Um bebezinho de 1 mês te dá a sensação de que você está vendo o próprio Deus ali. Cada olhar, cada sorriso, cada expressão daquele bebezinho é angelical. Aquela mãe, muitas vezes, sonhava com aquele bebê, acariciava a sua barriga, né? Acalentava com seu amor, com as suas palavras, aquele bebê, antes mesmo do parto. E o pai também. Aquele bebê chega e transforma a vida dos adultos ao redor dele. Os adultos, com prazer, passam a dedicar tempo àquele bebê, a curtir. Quem foi aquele bebê em outras encarnações? Foi um anjinho? Pouco provável. É mais provável que tenha sido alguém que conviveu com você ou que tem características a serem trabalhadas junto com você. Pode ter sido o seu grande inimigo do passado. E é através do amor que Deus vai fazendo com que os relacionamentos se refaçam. É através dessa relação familiar que esses vínculos tão terríveis que foram criados por causa da intolerância, da impaciência, do orgulho, da vaidade, sejam quebrados e transformados agora em vínculos de amor que liberta, porque o amor é libertação. Pessoas que às vezes passam séculos. Um caso que eu soube que começou 400 anos antes da solução final. Uma jovem prometida a alguém, foi prometida porque os seus pais eram donos de fazendas e os pais do rapaz eram donos de fazenda. No nascimento, ela foi prometida ao outro. E eles então iriam unir as fazendas, as riquezas. Seria quase que um império de fazendas, de propriedades naquela região. Mas aquela jovem gostava de um outro rapaz muito simples, pobre. E, sem que os pais percebessem, ela engravidou daquele rapaz. Ao engravidar daquele rapaz, o que os pais fizeram com ela? Mandaram ela para a fazenda de alguém, de um amigo muito distante dali, a fazenda, mandaram ela para lá, para que ninguém percebesse a gravidez acontecendo. E quando o bebê nascesse, que o bebê ficasse por lá, e ela voltaria.
Mas essa confusão toda veio a público. E a família do jovem com quem ela iria se casar ficou indignada. E as discussões começaram. E as discussões evoluíram para violências. E a violência evoluiu para tiros e mortes. Muitas mortes, muitos ódios, muitas raivas, muitas mágoas. E aquele grupo, era um grupo grande, no plano espiritual, continuava brigando, continuava um tentando dominar o outro, um tentando massacrar o outro. Reencarnaram, situações difíceis. Alguns começaram lentamente a despertar e a se perdoar. Outros continuaram. E o tempo foi passando e muitas encarnações aconteceram, até que estávamos nos dias atuais. E nos dias atuais, havia então uma senhora que tinha uma filha e tinha uma neta. A filha e a neta moravam com ela na mesma casa. A filha desencarnou num acidente. Então ficou esta senhora e sua neta. A neta era o desafeto de tantas encarnações. Era aquele inimigo de tantas encarnações. E a avó para aquela neta, a mesma coisa. Mas a neta precisava dos cuidados daquela avó. E a avó, sentindo a responsabilidade que a vida lhe dava, cuidou daquela neta. E aquela neta cresceu, se tornou uma mulher, né? Linda, bonita, trabalhando, sendo uma pessoa ativa. E o tempo também passou para aquela avó, e a saúde daquela avó ficou precária. Agora era a vez daquela neta cuidar dela. Dava-lhe os medicamentos, cuidava de tudo, dava-lhe banho, zelava por ela em cada mínimo detalhe. E finalmente o amor venceu. E aquela relação de ódio foi rompida e se transformou agora em elos de amor. O perdão foi dado. Não com as palavras, mas com os atos. Através dessa transformação que o amor foi capaz de promover. O desafio do perdão é um desafio para quem está sofrendo aquela mágoa. Mas por que eu estou guardando a mágoa? O que eu ganho com esta mágoa? A mágoa é lixo. É lixo que eu estou guardando dentro de mim. É lixo que está me envenenando todos os dias. O perdão, ele é assustador, porque ele transforma e ele liberta. Eu já contei, acho que aqui também na quinta-feira, não me lembro direito, mas eu vou contar de novo. A história de Nelson Mandela. Quem ainda não viu, vale a pena assistir o filme Invictus, que conta uma faceta da história de Nelson Mandela. Nelson Mandela nasceu na África do Sul, pele negra, num período em que os ingleses dominavam a África do Sul. Os ingleses eram uma minoria branca, mas tinham o poder do exército, das armas, da polícia e o poder econômico. E os ingleses impunham aos negros, que eram os nativos da África do Sul, todas as regras dos ingleses. Impuseram o idioma, então eles passaram a falar inglês, os nativos da África do Sul, impuseram a moeda, impuseram costumes e foram impondo a sua maneira de viver. E muitos tentaram se rebelar contra o domínio dos ingleses. Nelson Mandela foi um desses, que na sua juventude se rebelou também, entrou para uma guerrilha para tentar, através de ações bélicas,
conseguir libertar a África do Sul. Foi preso junto com muitos. Ficou 30 anos numa prisão. Uma prisão, a cela dele era um cubículo, bem pequenininha, muito pequena mesmo. 30 anos numa prisão que ficava numa ilha e era impossível fugir daquela prisão. O trabalho que eles faziam lá era ficar quebrando pedras e outras coisas assim, bem duras. Finalmente, eu não sei exatamente o que aconteceu nesse entremeio, mas finalmente foi dada a liberdade ao Nelson Mandela. Foi dada a liberdade e ele concorreu para a primeira eleição democrática promovida na África do Sul. Olha que coisa interessante, né? Ora, a eleição democrática é voto da maioria. A maioria eram negros. Então as pessoas votaram nele. E ele então sai de uma situação em que há poucos meses ele estava num presídio para ser o presidente da África do Sul. Como presidente, ele formou um pequeno grupo, que seria a guarda presidencial, e ele também tinha os assessores de campanha, que se tornaram os primeiros secretários e ministros do governo dele. Assim que ele assumiu, ele chegou no palácio, havia muitas caixas pelos corredores e muitos empregados arrumando tudo para ir embora, empregados brancos. Ele reúne todos e diz assim: olha, se vocês quiserem ir embora, eu vou compreender. Mas se vocês quiserem ficar aqui comigo para criar uma nova África do Sul, para fazer com que haja paz na África do Sul, com que haja progresso, vocês serão muito bem-vindos. Uma parte ficou, uma parte se foi. Um dia o chefe da guarda dele se queixava que tinha poucas pessoas na guarda e que eram tantas as atividades do Nelson Mandela que era difícil, manter todo mundo ali fazendo aquela guarda. Aí um belo momento aparece um monte de homem branquelo e se apresenta como guarda, para compor a guarda. E o chefe da guarda fica surpreso com aquilo, vai na sala do Nelson Mandela e diz assim: tem um monte de branquelo lá, um monte de pessoas que eram milicos, que prenderam vários de nós, que até nos torturaram, dizendo que você autorizou a eles fazerem parte da guarda. E o Nelson Mandela diz assim: você não pediu mais pessoas? Esses homens são muito treinados, eles faziam a guarda do presidente anterior. Eles conhecem tudo, eles vão te ajudar e muito. E aí o chefe da guarda, que era negro, continua contestando, Mas isso é um absurdo, como nós negros vamos lidar com aqueles brancos, Como vamos confiar? E a resposta de Nelson Mandela para ele foi a seguinte: perdoa. O perdão começa aqui. O perdão é assustador, porque o perdão liberta. Eu levei 30 anos na prisão para aprender que o perdão é o que é necessário. A nação do arco-íris começa aqui. E vocês precisam se perdoar. E, como era uma ordem do presidente, eles aceitaram e lentamente foram se ajustando, lentamente foram se perdoando. Então, mais uma vez, vale a pena ver o filme. Chama-se Invictus. E assim, chegando ao final da nossa conversa, eu tenho alguns pontos para trazer para vocês. Há duas formas de perdoar. Uma é dos lábios apenas, que diz assim, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que acontece com a outra pessoa, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem: eu perdoo e acrescento, mas não me reconcilio com ele nunca, não quero torná-lo a vê-lo nunca mais em minha vida. Esse
não é o perdão que Jesus faz referência. Esse é o perdão dos lábios, não é o perdão do coração. Nunca é tarde para perdoar. E também nunca é tarde para pedirmos perdão. Porque muitas vezes somos nós que começamos a situação. Mesmo vendo, às vezes, lá no outro, o agressor atual, também temos que pedir perdão. Antes de eu me tornar espírita, eu sentia, às vezes, uma perturbação, uma presença espiritual desagradável, e eu recebi o seguinte conselho: peça perdão. Eu disse assim: eu? Pedir perdão? Eu não fiz nada para essa criatura e ela está aqui me atormentando. Aí disse: não, você não lembra o que você fez, mas se ela está te atormentando, motivo tem, então peça perdão para ela. E eu passei a pedir perdão, e aquela criatura me deixou, seguiu o caminho dela. Então vamos pedir perdão, né? Eu ia ler com vocês, mas não vai dar tempo, mas recomendo que fique uma leitura para casa do livro Fonte Viva, o capítulo 109 do livro Fonte Viva, em que Emmanuel vai falar também de uma maneira belíssima a respeito do perdão. Gente, muito obrigado, tá, pela atenção, pela paciência, pelas vibrações boas, tá, de vocês. Uma boa Páscoa para todos vocês. Curtam bastante a sua família. Não hesitem em perdoar, em pegar o telefone, o celular, né, o zap, qualquer instrumento para começar uma aproximação, e comece essa aproximação com as pessoas. Se ainda não dá para ser dessa maneira, esse começo de aproximação, comece mentalizando a pessoa. Mentalize que ela vai receber uma bênção. Peça a Deus que ela seja envolvida em muita luz, em muitas bênçãos, que ela se sinta bem, que você e ela comecem a se aproximar. Isso vai quebrando as dificuldades, tá? Muito obrigado. Mais uma tarde, né? Para a gente refletir o perdão que ainda é bem difícil para nós, né? Mas nós vamos chegar lá, quando nós entendermos que quando eu perdoo o outro realmente de coração, quando eu perdoo a quem me fez mal, eu estou me ajudando, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo e eu estou me tornando uma pessoa melhor. Todas as quintas-feiras, quando aqui estamos, nós elevamos o nosso pensamento a Deus. Nossas vibrações positivas de muita paz, de muito amor e de muita luz. E nós sempre começamos pelas preces. Pela prece pelo aquele nosso irmão que viveu conosco, que fez parte da nossa vida, mas que hoje não se encontra mais presente no seu corpo físico. Temos saudades, sentimos falta deles, mas temos a certeza de que eles estão num novo caminho, que eles estão sendo amparados, consolados e que estão tendo o aprendizado que precisam para evoluir. Todos aqueles nomes que estão na caixinha de prece, todos os nossos entes queridos, amigos, conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho, todos que fizeram parte da nossa caminhada, e também tantos que nós bem conhecemos, mas que aqui partiram com muita dor, devido a acidentes, violência e tantas outras coisas, mas que todos tenham a certeza de que estão amparados por esse Pai de amor, que estão sendo tratados naquilo que eles precisam, e que nós, que aqui estamos, podemos enviar para eles
nossos melhores pensamentos, nossas vibrações positivas de muito amor, que a luz do Senhor envolva a cada um deles e que eles se sintam realmente confortados, amparados e tratados pelo amor infinito do Senhor. O Pai nos ensinou uma oração que assim fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Mas não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Olha o perdão aí na oração, né? Perdoai os nossos ofensores, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. Que nós possamos aprender essa lição e colocar realmente em nosso coração esse perdão que vai nos libertar. Ainda com esse pensamento positivo, vamos nesse momento pensar nos nossos lares, nos nossos endereços de casa e do trabalho, todos os endereços que estão ali na caixinha de irradiação, que nós possamos abrir as portas dos nossos lares para que Jesus ali adentre, que nós possamos sentir a presença dele. Com certeza ele está sempre ao nosso lado, mas nós possamos realmente sentir que ele está ali, na nossa casa, que ele está em cada cômodo, em cada cantinho, deixando ali a harmonia, a paz, o amor e tudo de bom que vem dele. Que nós possamos, no nosso dia a dia, seguir as lições que ele veio nos dar e que nós façamos do nosso lar um lugar onde ele esteja sempre presente, iluminando todo o ambiente com todo o seu amor e a sua ternura. Também vamos nesse momento pensar em todos os doentes, em todos aqueles com suas dores físicas, morais, mentais, que todos os nomes que estão ali na caixinha de visita médica, todos os hospitais, manicômios, presídios, a rua, onde houver um ser sentindo dor, que ele possa sentir a mão de Jesus sobre ele, fazendo com que suas dores sejam aplacadas, que eles sintam o bálsamo da presença do Senhor, dando a eles a saúde que precisam, a cura que necessitam, que suas células possam ser recuperadas, que todos eles possam se sentir melhor, que as dores deles possam ser afastadas e que eles possam realmente voltar a ter a sua saúde plena. Que as águas aqui do ambiente possam ser magnetizadas, que seja posto em cada copinho aquele bálsamo que nós precisamos para aliviar as nossas dores, que nós possamos sentir que nós estamos cada vez mais fortalecidos na nossa fé e na certeza de que Deus está sempre ao nosso lado. Nós gostamos de cantar, né? Então tem aquela música que a gente pode se imaginar
caminhando ao lado de Jesus, lá no lago de Genezaré. A música fala assim: contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé, com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi meu bom Jesus quem nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Que Jesus possa curar nossas dores do corpo e da alma. Nós ainda temos uma parte do nosso trabalho que é o passe, mas antes do passe eu gostaria de ler. Eu hoje de manhã estava passando roupa, aí enquanto eu estava passando roupa, veio uma porção de ideia na minha cabeça. Então, quando eu acabei de passar roupa, eu resolvi escrever. Então, eu vou ler aqui para vocês o que eu escrevi, tá? Depois a gente faz os passos. É pequenininho. Não escrevi tudo que veio na cabeça não, porque eu esqueci a metade, tá? Mas escrevi alguma coisa. Assim, ó. Nessa Semana Santa, que revivemos o sacrifício de Jesus, possamos nós caminharmos na trilha que Ele veio nos ensinar. Ele nos mostrou o amor incondicional, a caridade, o respeito, a compreensão e a tolerância. Mostrou que somos todos filhos do mesmo Pai e, como tal, devemos aprender a amar cada irmão nosso. Que possamos realmente compreender que aqui estamos para evoluir e que, assim, os ensinamentos de Jesus devem ser interiorizados e postos em prática no nosso dia a dia. Isso depende do nosso esforço, vontade, trabalho e dedicação. Que a Páscoa seja para nós renovação, esperança de um mundo melhor, mais justo, onde a paz possa reinar entre todos os povos. Feliz Páscoa a todos, com Jesus no coração. E para assim encerrar, né, vamos receber aquele passe que vem lá do alto, que vai nos dar a força que precisamos para enfrentar os problemas da nossa vida. E que assim nós possamos realmente seguir firmes nessa trilha que vai nos levar a Ti, Senhor, pois és o caminho, a verdade e a vida.
um amor sem fim. Jesus é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura, enfim. Jesus é isso, estrela matutina, luz que descortina um sonho encantador. Jesus é isso, fonte de ternura, lágrima que é pura, paz do meu amor. Que Jesus nos envolva nessa luz e que nós possamos seguir firmes no nosso caminho, sempre determinados a aprender, a amar, tolerar e, como hoje foi dito, perdoar. Tudo de bom para cada um de nós e que possamos estar juntos aqui na próxima quinta-feira.